Bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, estudantes de Direito, estudantes da segunda fase da OAB de Direito Constitucional, estudantes de pós-graduação. Meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Teoria do Direito do Damásio Educacional e professor da pós-graduação de Direito Constitucional do IBMEC Damásio. Queria tratar com vocês hoje sobre mais um remédio constitucional. Hoje eu gostaria de falar do mandado de injunção coletivo. O mandado de injunção coletivo se presta aos mesmos fins do mandado de injunção individual. Ele tem a sua previsão é a mesma, é a genérica, lá estabelecida no artigo 5º inciso 71 da Constituição Federal, que estabelece que o mandado de injunção se presta a garantir, então, a proteger as liberdades constitucionais, as prerrogativas inerentes à cidadania, soberania e também a nacionalidade. Então, nacionalidade, soberania e cidadania, frente à omissão legislativa ou administrativa, ainda que parcial. Então, mesmo aquela regulamentação imparcial das normas constitucionais, que é insatisfatória, aquela regulamentação insatisfatória que impede o exercício pleno e efetivo do direito do cidadão, aquelas liberdades constitucionais, as prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Só que ela está ali atrelada também a uma função muito maior. Qual é essa função maior? É aquela que é buscar a regulamentação não para um indivíduo, não para um cidadão, não para uma pessoa jurídica, mas para uma coletividade de pessoas indeterminadas. Então, primeiro, estou falando de interesses difusos. Então, existe um conjunto de pessoas, ou seja, cidadãos de forma geral, que precisam de determinada regulamentação para o exercício das suas liberdades fundamentais. Exemplos, por exemplo, refugiados. Não tem uma norma sobre refugiados aqui, e aí precisa ter uma norma sobre refugiados. Aí é uma prerrogativa inerente aqui ao exercício da cidadania ou mesmo o exercício das liberdades constitucionais. Se não houvesse uma legislação sobre refugiado, que já existe dentro do nosso sistema jurídico. Ou mesmo ali um grupo, classe ou categoria. Imagina, as greves dos servidores públicos, aposentadoria especial dos servidores públicos. Então, tudo que envolve grupo, então, grupo é uma coletividade, classe ou categoria. Lembrando que os direitos coletivos, nos termos do artigo 81 do CDC, inciso 2º, são aqueles em que, de grupo, classe ou categoria, que estão ligados por uma relação jurídica base. Então, a partir de uma possibilidade de uma construção de uma relação jurídica base, aquilo que identifica essas pessoas a esse grupo que se refere ali aos direitos coletivos. Então, atuação para a proteção de interesses difusos e coletivos. Então, o mandado de injunção coletivo serve para a garantia de interesses difusos e coletivos a respeito da violação da Constituição em decorrência da omissão do legislador ou do administrador para regulamentar o exercício de liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Ok? Então, a sua previsão dessa questão está no artigo 12 seguintes da Lei 13.300 de 2016. O que é importante a gente observar aqui com vocês? Eu queria que vocês observassem, vamos ler em conjunto aqui o artigo 12, porque a legitimidade ativa, que é um ponto importante, depois eu volto a falar da competência, mas a legitimidade ativa, ela é diferida, ou seja, ela é específica no caso do mandado de injunção coletivo. Lá diz o artigo 12, o mandado de injunção coletivo pode ser promovido, pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente para a defesa da ordem jurídica. Então, defesa da ordem jurídica, Ministério Público, regime democrático de direito e interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, Ministério Público, sua competência está atrelada especificamente à defesa da ordem jurídica, regime democrático e interesses sociais e
individuais indisponíveis. Partidos políticos, inciso 2, com representação no Congresso Nacional, assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas integrantes ou relacionados às finalidades partidárias. Então, tem que observar a finalidade partidária. 3, organização sindical. Esse aqui é o mais comum e que vai mais acontecer, seja na sua prova da OAB, ou seja, em um concurso público que envolva ali o exercício da advocacia. Organização sindical, entidade de classe ou associação constituída há pelo menos há um ano. Então, para assegurar exercício dos direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou parte dos seus associados. Então, ali vai estar atrelado única e exclusivamente aos associados. Nesse caso, um desses interesses aqui é os interesses individuais, os interesses individuais homogêneos. Por quê? Está atrelado exclusivamente aos membros daquela classe, ou seja, as pessoas que têm uma origem comum. E defensoria pública, para a promoção dos direitos humanos e defesa dos direitos individuais coletivos dos necessitados. Esse é um ponto importante. Lembrando aqui, que o parágrafo único diz que os direitos e liberdades e as prerrogativas protegidos pelo mandado de injunção coletiva são pertencentes indistintamente a coletividades indeterminadas, ou seja, aos direitos difusos, ou de pessoas de determinado grupo, classe ou categoria. Classe ou categoria, grupo, classe ou categoria se envolve a direitos coletivos. Então, sempre envolve interesses difusos e interesses coletivos. Os direitos individuais homogêneos, eles são apenas um reflexo ali desses direitos, seja eles difusos ou coletivos. No caso, quando exercidos pela organização sindical, entidade de classe ou associação. Ok? Então, esse é um ponto importante que tem que ter atenção. Legitimados ativos. Artigo 12 da Lei 12.000, da Lei 13.300. Lei 13.300 de 2016. Lei 13.300 de 2016. No seu artigo 12, traz ali a especificidade que cada um dos legitimados ativos deve demonstrar. Legitimado passivo é aquela autoridade ou poder, então poder pode ser o poder legislativo, poder executivo, ou um órgão ou autoridade, que tenha que expedir a norma regulamentar, seja ela um ato legislativo, ou uma resolução, uma portaria, um decreto, ou um ato que vai garantir o exercício dos direitos e liberdades previstos, protegidos pelo mandado de injunção. No caso coletivo, aquele que vai afetar uma coletividade ou um número indeterminado de sujeitos, porque se trata de um direito de natureza indivisível e transindividual. Ok? Então, lembrando que a competência é aquela mesma do mandado de injunção individual. Então, a regra é STF, aquelas previstas no artigo 102, inciso 1, a linha Q, Congresso Nacional, Senado, a Câmara, a mesa da Câmara do Senado, o Presidente da República, Tribunais Superiores e o próprio STF, além do Tribunal de Contas da União. Normas regulamentares ou normas que advenham dessas pessoas. Os outros órgãos federais é competência do STJ, nos termos do artigo 105, inciso 1, a linha H. Efetuada é a competência da Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 121, parágrafo 4º, inciso 5º da Constituição Federal. E os tribunais de justiça, quando se tratar de competência dos estados regulamentares, nos termos do artigo 125, parágrafo 1º da Constituição Federal. Na prova da OAB já caiu um caso de mandado de injunção coletivo movido em face do governo de determinado estado, no qual um sindicato ingressava para regulamentação ali, por exemplo, de direitos dos servidores públicos não regulamentados, ou seja, normas de reprodução obrigatória que não eram estabelecidas na Constituição do Estado e também não eram regulamentados em âmbito infraconstitucional estadual. Ok? Então, esse é um ponto importante. Petição inicial é aquele padrão do artigo 319, conforme estabelece lá o artigo 4 da Lei 13.300 de 2016. Documento essencial, a mesma coisa com relação ao mandado de injunção individual. Caso detenha um órgão público ou repartição detenha um documento, caso ele não apresente ou se negue a apresentar dentro do próprio procedimento do mandado de injunção, o tribunal vai determinar que essa autoridade apresente esse documento, cópia ou certidão, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 4º da lei, nos termos do
do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 13.300 de 2016. Então, documento essencial, parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 13.300 de 2016. A omissão inconstitucional relevante é aquela omissão de norma de eficácia limitada, ou seja, aquela norma que tem eficácia negativa, que impede que o legislador, apenas o legislador ordinário, atente contra ela ou suprima. Então, a necessidade ali de regulamentação infraconstitucional, seja por ato legislativo, lei, ou mesmo norma regulamentar, porque pode ser que já exista a lei, mas precisa do decreto, ou mesmo um ato administrativo, uma resolução, ou qualquer outro ato normativo secundário, ou mesmo um ato administrativo que permita a implementação e exercício do direito. Quando não for o caso do MI coletivo, também vai estar sujeito ao indeferimento nos termos do artigo 6º da Lei 13.300, não cabe tutela de urgência, conforme a jurisprudência do STF. O procedimento também é o mesmo do mandado de injunção individual, ou seja, a autoridade coatora ela vai ter o prazo de 10 dias para se manifestar, nos termos do artigo 5º, inciso 1º da Lei 13.300 de 2016. O Ministério Público será ouvido no prazo de 10 dias após superado o prazo das informações, nos termos do artigo 7º da Lei 13.300 de 2016. Também no momento em que for feita a notificação para apresentação de informações, o órgão de representação judicial terá ciência, então, para se manifestar, podendo ingressar no feito a qualquer momento. Nesse momento, então, que ele tomar ciência nos termos do artigo 5º, inciso 2º da Lei 13.300 de 2016. Vamos lá, que é importante nós entendermos que, primeiro, a decisão também tem a mesma natureza dúplice do mandado de injunção individual. Qual a natureza dúplice? Mandamental e natureza manipulativa de espécie normativa aditiva. Ou seja, nossa, parece complicado, né? Mas é simples. Mandamental. Mandamental significa que aquela que fixa prazo. Artigo 8º, inciso 1º da Lei 13.300 de 2016. Então, o tribunal fixa um prazo razoável para que a autoridade fixe ou edite a norma regulamentadora. E caso não cumprir esse prazo, aí o efeito que um efeito manipulativo da espécie normativa aditiva. Significa as decisões normativas são aquelas que implicam no conteúdo do direito e as normativas são aquelas que estabelecem uma regra. E as aditivas são aquelas que suprimem a lacuna. Então, ali é suprimida uma lacuna com o estabelecimento de uma regra, estabelecendo o seu conteúdo de forma vinculante. Ou seja, o tribunal vai estabelecer qual é a regra que vai, ou seja, como vai ser o exercício desse direito até a edição da norma regulamentadora futura. Depois que houver aí a edição da norma regulamentadora, essa norma regulamentadora passa a ter efeito ex nunc e salvo se for para beneficiar o grupo ou a categoria. Lembrando então que se o tribunal já tiver decidido nesse sentido, já tiver notificado a autoridade, ali dado a ordem para que a autoridade realize a comatação da lacuna por meio da norma regulamentadora e essa tivesse quedado inerte, vai ser dado meramente o efeito manipulativo normativo aditivo. Então, nos termos do parágrafo único do artigo 8º da Lei 13.300 de 2016. A decisão do mandado de injunção coletivo também é interpartes, produzindo efeitos apenas para os integrantes da coletividade, do grupo ou classe ou categoria, nos termos do artigo 13. Porém, o tribunal pode, assim como no mandado de injunção individual, para exercício desses direitos, estabelecer ali o efeito ultra partes ou erga omnes nos termos do parágrafo 1º do artigo 9º da Lei 13.300 de 2016. E também a possibilidade de aplicação análoga em casos iguais, nos termos do parágrafo 2º do artigo 9º da Lei 13.316. Para que os indivíduos possam aproveitar, aqueles que tenham ações individuais, eles precisam desistir dos mandados de injunção individuais para que se aproveitem do efeito. Parágrafo único do artigo 13 da Lei 13.300 de 2016. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Podem contar comigo. Um forte abraço.